E aí, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula. Hoje, como vocês podem já estar vendo aí na tela, nós vamos trabalhar com os números complexos, tá? É uma parte da matemática que, que é introduzida para a gente resolver alguns tipos de equações que até então a gente não conseguia resolver e a gente dizia que era impossível, né? Que a solução era vazia. Então, imagina o seguinte: quando nós estudamos alguns tipos de equação do segundo grau, que é o exemplo mais básico que a gente pode ter, por exemplo, se a gente tem a equação x quadrado mais um igual a zero, tá? Esse tipo de equação não há necessidade de usar a forma de Bhaskara para resolver, pode usar se quiser, mas a consequência de ter um tipo de equação como essa é você passar o número para o outro lado, no caso o um passa negativo. E aí, dentro do conjunto dos números reais, a gente diz que essa equação aqui não tem solução, tá? Que a solução, tá, dessa equação seria vazia. Por quê? Porque se tu passa o expoente 2 para o outro lado, ele vai na forma de raiz quadrada. Então fica raiz quadrada de menos um. E dentro desse conjunto, a gente não tem solução de equações em que a raiz é negativa, em que o delta é negativo, tá? Caso você queira calcular o delta dessa equação aqui, é só você fazer delta, né, o discriminante é igual a b ao quadrado, menos 4ac, aí você vai substituir o valor do b, que é zero nesse caso, menos 4 vezes 1, ou seja, o delta dá menos 4, tá? E aí, isso aqui não é o delta, tá? Só para deixar claro, são duas formas diferentes de resolver a equação do segundo grau. E nesse contexto aqui, o x seria menos zero, mais ou menos raiz de menos 4, que é o delta, tá? Dividido por 2 vezes a, que nesse contexto aqui é 1. E aí a gente tem, né, novamente, ó, menos, mais ou menos, na verdade, raiz quadrada de menos 4 sobre 2. E aí a gente não tem solução dessa equação. E aí, né, os matemáticos introduziram um novo conceito. Disseram o seguinte: olha, vamos definir o seguinte, vamos definir uma unidade, deixa eu chamar de i, essa unidade, em que esse i ao quadrado é o menos um. I ao quadrado é menos um. Então, aonde tiver aqui o menos um, nós vamos substituir o i ao quadrado. Então, vai ficar mais ou menos raiz de i ao quadrado. Só que aí corta a raiz com o quadrado, tá? E aí fica mais ou menos i a solução dessa equação. Então a gente pega um upgrade aí de alguns valores, né? Como aqui a gente vai falando aqui. Nesse caso, raiz quadrada de menos 4 vai ser, então, raiz quadrada de 4 i ao quadrado, tá? Dividido por 2. E aí 4 i ao quadrado aqui fica raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de i é o próprio i, dividido por 2. Aqui faltou mais, tá? Mais ou menos. Não, aqui não, tá certo. Tá lá em cima. E aí agora é só dividir, né? Simplificando, fica mais ou menos i. A solução é a mesma, porque é a mesma equação, tá? Aqui é utilizando a forma de Bhaskara, e aqui em cima é utilizando, né, um conceito só de passar para o outro lado. Bom, então foi introduzido um novo conjunto, tá? Esse conjunto nós chamamos de conjunto dos números complexos, e ele é indicado por essa letra C que vocês estão vendo aqui, ó. Essa letra C aqui é o símbolo utilizado para os números complexos. Então, a unidade imaginária é um número não real, denotado por i, e definido de tal modo que seu quadrado é igual a menos 1. Ou seja, i ao quadrado é igual a menos 1. Bom, todo número complexo ele pode ser escrito na forma a mais bi, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? Mas já adiantando para vocês, eles podem ser escritos da forma a mais bi, em que a e b são números reais quaisquer, e é a unidade imaginária. Sendo então z igual a mais bi, dizemos que a é a parte real de z e b é a parte imaginária de z. Tá? Usamos a notação r de z, desse jeito aqui, igual a para indicar que é a parte real, e im de z, que é imagem, né, imaginária de z, igual a b. Tá? Então isso aqui é só para a gente identificar. Vou dar um exemplo. Na prática, nós vamos ter, por exemplo, números complexos dessa forma aqui, ó. Z igual a 3 mais 4i, certo?
Então, o 3 é a parte real desse número e o 4 é a parte imaginária desse número, tá? E, além disso, isso porque, por exemplo, seguindo uma ideia de plano cartesiano, a gente pode representar esse número complexo no plano cartesiano, né? O x é 3 e o y é 4. Então, esse número complexo pode ser representado por esse par ordenado aqui, ó, 3 e 4. Aí aqui o y vai representar a parte imaginária e o x vai representar a parte real. E o tamanho desse número é esse vetorzinho aqui, ó. Mas esse aqui a gente muito não entra em detalhe no ensino médio, porque a gente meio que não utiliza a parte geométrica, a parte analítica, né, geometria analítica, para os números complexos, tá? Bom, então, por exemplo, nós poderíamos ter outros tipos, outras formas de números complexos, tá? Como a gente vai ver esses exemplos aqui, ó, o 3 mais 4i, nós temos o 3 como parte real e o 4 como parte imaginária, tá? Esse aqui é um número complexo, tá? Número imaginário. 2i, ele é um número imaginário puro, porque a sua parte real é zero, tá? O número 7, o z igual a 7, é um número real, porque a parte imaginária dele seria zero. Não é? Nós temos menos 1 mais i, em que o menos 1 é a parte real, e o i, né, o 1, que é o que está multiplicando o i, é a parte imaginária. Vejam que o i, ele não entra dentro dessa classificação de parte real e parte imaginária, tá? Só os números que acompanham ele. Bom, então ele aqui é um número imaginário, e aqui o menos i raiz de 2, nós temos que a parte real é zero, não tem, né, a parte real na frente, e a parte imaginária é menos raiz de 2. Aí a gente tem um detalhe importante. Se a parte real for zero, pessoal, igual esse exemplo aqui, igual esse exemplo aqui, então nós dizemos que o número é imaginário puro, tá? Se a parte imaginária é zero, igual esse caso aqui, ó, esse aqui, então nós dizemos que o número é um número real. E se por acaso nós tivermos um número com, né, as duas sentenças, tanto a parte real quanto a parte imaginária, então ele é um número imaginário normal, tá? Ele é só um número imaginário. Então nós temos três classificações: imaginário puro, real e imaginário, tá? Só essas três classificações aqui para um número complexo, tá bom? Então imagina o seguinte: nós trabalhamos com números reais, tá? Por exemplo, 4, 3, 2, menos raiz de 3, 2 quintos, tá? São números que a gente já vem trabalhando, a gente sabe fazer. Agora, nós vamos introduzir nesses números aqui, tá? Uma outra parte, um outro pedacinho de número, que é essa parte imaginária. Lembre-se que esse tipo de extensão com números não é algo novo, porque hoje, por exemplo, teoricamente, nós sabemos que a gente tem, por exemplo, situações em que a gente tem esse número aqui, ó, 2 mais raiz de 3. E essa daqui não é um número simples, né? É um número composto aqui, que a gente não simplifica, a não ser que a questão diga, olha, considere raiz de 3 aproximadamente 1,7. Aí você vem aqui, substitui e faz o cálculo. Caso contrário, você vai deixar aqui. Nós também trabalhamos, por exemplo, com 2π, que não é um númerozinho real comum, assim. É um número real que tem uma letra aqui embutida nele, né? Nós trabalhamos com variáveis. Então, essa introdução de nós termos aqui um i é somente uma mudança de letra que a gente está colocando. Claro que tem suas propriedades particulares, a gente vai ver alguma delas aqui, mas lembre-se, não é algo tipo assim, é algo novo do ponto de vista da composição. É novo do ponto de vista é um conjunto novo que a gente está vendo, tá? Sabemos que ano passado a gente estudou tudo sobre número complexo, mas não é algo assim, digamos, a gente não está mudando tanta coisa assim, tá? Bom, o número complexo dado por A mais BI, né, com A e B números reais, é classificado, né, como eu falei para vocês, número real, se a parte imaginária é zero, e número imaginário, se o B for diferente de zero, se ele tiver as duas partes, ele vai ser um imaginário puro, se somente tiver a parte do número complexo, tá? Igual a gente viu aqui. Mas aqui, nessa parte aqui, nesse quadrinho aqui que eu quero chamar a atenção, é o seguinte:
Alguns exercícios vai pedir para a gente resolver igualdade entre números complexos, tá? E aí números complexos só serão iguais se a parte real for correspondente com a parte real, igual vocês estão vendo aqui, e se a parte imaginária for correspondente com a parte imaginária. Então, a gente, na prática, a gente vai montar um sistema de equações, tá? Então, seria basicamente o seguinte, você vai ter lá x mais y como parte real, mais, sei lá, 3i igual a, sei lá, 4 menos, sei lá, x mais y i. E aí, o que você tem que fazer nesse tipo de situação? Você vai montar um sistema. X mais y é igual a 4, tá? A parte real igual a parte real, e o 3, né, que é a parte real imaginária, aqui, igual a parte imaginária daqui, igual a menos x mais y. Aí você vai resolver esse sisteminha aqui, você vai passar esses dois caras para o outro lado, tá? X mais y é igual a 4. Quando você passa esse aqui para esse lado, vai mudar o sinal. Vai ficar x mais y igual a menos 3, né? Porque eu tive que passar para lá. E aí é só você fazer algum método aí para resolver essa equação aqui, tá? Aí você resolve ela. Nesse contexto aqui, acho que não vai ter solução, tá? Mas assim, aqui não importa, você vai ver já nos exemplos que a apostila traz para gente. Aí você resolve isso e encontra o x e o y dessa equação. Basicamente é isso que os caras, né, pedem nos exercícios sobre números complexos quando você envolve igualdade. Porém, estudando números complexos, a gente chega numa situação interessante. Ó. A gente consegue somar números complexos, uma coisa que não foi vista até agora, mas a gente vai ver agora, tá? Então, olha só. A gente consegue somar números complexos. Então, por exemplo, se eu tenho 2 mais 3i e eu quero somar com 4 mais 2i, eu somo o seguinte, parte real com parte real, 2 mais 4, 6, e parte imaginária com parte imaginária. 3 mais 2, 5. Então vai ficar 6 mais 5i. Então somar números complexos é somar parte real com parte real, somar imaginária com parte imaginária. Não posso somar a parte real com a parte imaginária, porque senão eu não consigo fazer essa soma, tá? Da mesma forma que eu não consigo somar 2x mais 5. Tá? Você não pode somar esses dois números porque um tem letra, um tem variável e o outro não. Eu não posso somar, por exemplo, 3 raiz de 2 com 5, tá? Porque esse tem a parte irracional e esse aqui não tem, tá? Só pode, e se for igual, porque se eu tenho raiz de 2 mais 5 raiz de 3, eu também não posso somar, porque esse pedaço precisa ser igual, tá bom? Da mesma forma que em notação científica, 3 vezes 10 à quinta mais 2 vezes 10 à quarta, eu não posso somar. Para eu somar, eu preciso converter o 10 à quinta a 10 à quarta ou transformar o 10 à quarta em 10 à quinta aqui, fazendo operações matemáticas com a notação científica, tá? Então, continua valendo essas mesmas propriedades quando eu acrescento a parte imaginária do número, tá? A subtração, pessoal, é a mesma coisa da adição, tá? Então, não muda aqui. Só você fazer a subtração ao invés de somar, ó. 2 menos 4 vai dar menos 2, e 3 menos 2 vai dar 1. Então vai ficar 2 menos 2 mais i, tá? E aí vem a multiplicação, né? Multiplicação, ela tem uma característica um pouco diferente, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas propriedades que a gente vai estar utilizando, tá? Mas vamos pensar aqui na multiplicação. Então, quando eu faço 2 mais 3i vezes 4 mais 2i, aí aqui o bicho pega, né? Porque olha só, você vai ter que pegar o 2 e multiplicar por esse cara, e aí você vai ter que utilizar esse motivo, ó. 2 vezes 4, 8, mais 2 vezes 2, 4. Repete o i, tá? Aí você vai distribuir aqui o 3, ó. 3i vezes 4 dá 12, e 3i vezes 2i vai ficar 6i ao quadrado, certo? Só que o i ao quadrado, ó, como a gente viu aqui no início, ó, o i ao quadrado vale menos 1. Então, toda vez que você fizer a multiplicação, você vai ter que ter esse cuidado aqui, tá? De lembrar que esse carinha aqui, ó, ele vale menos 1. Ou seja,
Isso aqui vai dar 8 mais esses dois aqui. 4 mais 12, 16i. Menos 6, né? Porque o quadrado é menos 1. Então vai mudar o sinal desse cara. Aí eu posso fazer isso com esse. E aí eu tenho 6 menos 8 menos 6 dá 2. Mais 16i. E aí eu tenho o número complexo, tá? Então dá um pouco mais de trabalho. Lembrando novamente que não é algo novo, vocês já viram. Então, tentem lembrar, gente, e tentem estudar direitinho, fazer tudo passo a passo, tá? Ah, e só um detalhe. Se vocês tiverem muita dúvida das operações, quiserem, tipo, assistir mais vídeo, que eu não posso me aprofundar tanto, que, como vocês sabem, nossa aula já vai acabar. Entra lá no canal, tem uns vídeos de números complexos que eu dei aula pro segundo ano, tá? Vocês podem estar revendo lá. Tem até uma videoaula, não é nem live, não. Tem uma videoaula lá que é interessante você estar dando uma olhada. Então, olha só, pessoal. Resumindo, né? A gente viu aqui essa parte, né? E aí entra a próxima operação. Tá? Isso aqui é só para a gente poder falar da próxima operação. Como que eu faço para pegar, por exemplo, e fazer a divisão? Como que eu divido números complexos? Como que eu faço a divisão? Então, para resolver o caso da divisão, a gente inventou uma propriedade chamada conjugado. E o que é o conjugado? Se eu tenho um número complexo A mais BI, tá? O conjugado é eu trocar o sinal da parte imaginária. Então, por exemplo, se eu tenho A mais BI, aí o conjugado vai ser representado por essa barra, aí o resultado do conjugado é você trocar só o sinal do meio, tá? Bem simples, você vai só trocar o sinal do meio. E para que serve? Ó? As propriedades são: o conjugado de um número real é o próprio número real, ou seja, ó, nesse quadrinho aqui, tá? Como vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se eu... Ó, que a gente tem um número real, que seria o 7, o conjugado do 7 vai ser o próprio 7, porque quando você muda o sinal do conjugado, você muda o sinal da parte imaginária, tá? Você não muda o sinal da parte real, só da parte do i, tá? O que tem o i é que muda, que tem o seu sinal trocado aí. Então deixa eu isso aqui destravar aqui, porque eu dei um Ctrl Z, aí demora até eu poder usar novamente. Então, o conjugado de número complexo usa essa propriedade aí, já a gente vai estar utilizando. Aí, antes de eu dar continuidade no conjugado, eu vou falar sobre a questão da equação do segundo grau, que pode ser que a gente precise do conjugado depois, então, de algumas propriedades, tá? Deixa eu ver se já liberou ainda não. Ah, liberou já. Então, vamos lá. Aí, já eu volto no conjugado aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o conjugado, mas primeiro deixa eu falar só um pouco sobre a equação do segundo grau, que eu não falei ainda. Vou já mostrar. Só um minutinho. Vamos colocar aqui. Então, olha só, gente. O conjugado, como eu estava falando para vocês, é importante para a divisão. Mas antes da divisão, pense no seguinte. Quando a gente está resolvendo a equação do segundo grau, muitas e muitas vezes a gente caiu no delta negativo, igual vocês estão vendo esse exemplo aqui. Então, em equações do segundo grau, quando o delta for negativo, nós vamos colocar o izinho aqui no delta, tá? E isso vai facilitar a nossa vida no seguinte ponto. Ó. Quando você chega no delta negativo, você vai subtrair, você vai tirar esse sinal de menos e você vai colocar o i no lugar dele. E aí você vai calcular a raiz quadrada do mesmo jeito, tá? Então, por exemplo, nessa equação do segundo grau aqui, o delta deu menos 12. Como o delta é menos 12, então você vai passar o menos para o delta, tá? Ele vai absorver o menos e a unidade i vai ficar aparecendo aí. Eu basicamente não faço assim, tá, gente? Basicamente eu faço da seguinte maneira. Cheguei no delta negativo, aí quando eu vou substituir aqui a mais b raiz de delta sobre 2a, eu só faço isso aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de menos 12 sobre 2a. Vamos supor que em vez de menos 12, fosse menos 16, que tem raiz quadrada exata, tá? Então, eu vim aqui e substituir assim, ó. No 16, raiz de 16 é 4. Então, eu coloquei 4i, porque ele é negativo, tá? Se fosse um 9 aqui, seria 3i.
Se aqui fosse 100, aqui seria 10. 10i, tá? Então eu só coloco o i lá e pronto. Não tem muito o que fazer, não. E aí, junto com as equações, e a gente vai estar aplicando essas propriedades no conjugado, nessa parte aqui, que a gente vai estar precisando para poder fazer a divisão, né, desse exemplo aqui, ó. A gente vai dividir isso aqui, já já. A gente tem algumas propriedades que são importantes, ó. Quando eu tenho aqueles produtos notáveis que a gente aprendeu com números reais, e nós estudamos aqui, né, estudamos aqui essa relação de números notáveis, né, produtos notáveis, a gente tem a distributiva, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho o produto da diferença pela soma, né, o A mais menos BI, mais vezes o mais, isso aqui vai ser ó, o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Enquanto que em números reais, o central aqui fica negativo, tá? Aqui no número complexo fica positivo, e vocês vão ver já já a gente aplicando essa propriedade aqui na divisão. E aqui nós temos algumas propriedades que são bem interessantes, com números reais, e ó, aplicadas aqui com números reais, tá? Com números complexos, a gente vai fazer passo a passo. Então vamos lá. Como que eu aplico as propriedades de números complexos, tá? Na hora de fazer o conjugado. O conjugado, pessoal, ele é interessante para quê? Para a gente poder resolver divisões, como eu havia falado para vocês. E a gente vai fazer a divisão agora usando o conjugado. Conjugado é só mudar o número, propriedades para equações, a gente vai usar a distributiva e a gente vai usar tudo isso agora nesse exemplo. 2 mais 3i sobre 4 mais 2i. Vamos lá. Então, nós vamos resolver essa conta aqui. Ó. 2 mais 3i dividido por 4 mais 3 mais 2. Vamos colocar 2i aqui. Então vamos lá. A propriedade de conjugado, ela nos leva ao seguinte. Quando a gente vai fazer divisão, a gente vai pegar a parte de baixo e nós vamos multiplicar pelo conjugado. Vamos colocar aqui. Já que é 4 mais 2i, o seu conjugado é 4 menos 2i. Para que isso seja uma propriedade matemática verdadeira, a gente tem que fazer isso em cima e embaixo para não dar problema. Por quê? Porque se eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, na verdade isso aqui a gente está multiplicando por 1, tá? Porque esse número dividido por ele mesmo é 1. Só que a gente não vai dividir porque a gente quer usar um artifício matemático para modificar o nosso númerozinho aqui. Então, dividir números complexos, a gente vai precisar do conjugado para chegar no resultado. O que eu faço? Eu faço a distributiva. Olha, vamos fazer em cima. Então, nós vamos ter ó, 2 vezes 4, o resultado vai dar 8. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4i. Agora vamos pegar o 3. Ó. 3 vezes 4, 12. Então fica 12i. I mais com menos dá menos. 3 vezes 2, 6. I vezes i ao quadrado. Tá? Acabamos a parte de cima. E a parte de baixo, que é o conjugado, né, que tem um conjugado, nós vamos fazer o quê? É o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado, só que sem o i. Essa propriedade aqui que a gente acabou de ver. Ó. Essa propriedadezinha aqui, ó. A menos BI vezes A mais BI é o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então a gente está usando essa propriedade para jogar aqui, ó. Primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então, uma coisa que é interessante é que você pode fazer distributiva. Se você fazer distributiva, o resultado, pessoal, vai dar o mesmo daqui. Então, pode fazer tranquilo, tá? Nós vamos pegar a parte do meio aqui e somar, ó, vai ficar 8 mais 8i. E esse menos 6i ao quadrado aqui, ó, o i ao quadrado é menos 1, então vai mudar o sinal daqui, vai ficar mais 6. Tudo isso dividido por 16 mais 4. Então, simplificando, ó, 8 mais 16 dá 14, 14 mais 8i, dividido por 16 mais 4, que dá 20. Bom, fazendo isso aqui, nós vamos separar os números complexos aqui, só parte real e parte imaginária, e simplificar o que der para simplificar. Dá para simplificar isso por 2, tá? Então nós teremos 7. Opa.
Nós vamos ter que 7 sobre 10. Se você quiser deixar em número decimal, você pode. Eu não aconselho deixar em número decimal, porque geralmente matemática nós não gostamos de ficar usando número decimal, mais o pessoal da física, né? E aí o professor de física só dá aula para vocês agora terça-feira, então deixa em fração. E aqui também dá para simplificar mais por 4, tá? Então vai ficar 2 quintos vezes i. Esse é o número complexo, tá? Ah, professor, posso deixar número decimal? Se você quiser, pode dar 0,7 mais 0,2 dividido 0,4, tá? 0,4i. Se quiser deixar em número decimal, mas eu aconselho deixar em número fracionário, principalmente porque é matemática. E como vocês devem, né, sempre lembrar, geralmente em matemática os valores ficam em fração, na física o pessoal deixa em número decimal, por causa da precisão. Raramente a gente vê fração em física, né? Resultados com frações, e em matemática raramente a gente vê resultados com decimais. Enfim, assim que a gente faz divisão com números complexos usando o conjugado, tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Sim? não é nenhuma dúvida não, mas tipo assim, a Nilza, que o senhor só mandar o link para dar aula, que ela quer dar um recado, Ah, bom. só avisando. Só um pouquinho. É que eu não tinha visto, né? Na verdade, eu não fico de olho no Zap Zip Zop. Será que ela vai demorar? Não sei, bicho. Eu também não sei, bicho. Ó, vamos lá. Uh, uma outra coisa que vale a pena a gente lembrar com números complexos, que a gente viu ano passado, é a questão das potências, tá? Basicamente, a gente acontece algo com a gente que é o seguinte. Com a gente não, né? Opa, chegou ela aí. Deixa ela falar aí. Cadê? Bom dia, Nilza. Bom dia, pessoal. Bom dia. Kennedy, me desculpa eu estar atrapalhando sua aula, porque eu tenho que ir para o colégio daqui a pouco. Tranquilo. Pessoal, é o seguinte, só 7 alunos? Só. Que maravilha, hein? Pessoal, o professor de biologia, o professor Cláudio, ele está de licença médica, né, até a final do ano. Então, quem irá substituir as aulas é o professor Emerson. Então, hoje vocês já terão aula com o professor Emerson. Só tem um porém. Devido à carga horária dele, vocês terão que assistir a aula à tarde, na segunda-feira. Sexta-feira continua normal. Na segunda tem o horário de vocês. Vocês sabem que ele é bem dinâmico, né? Então, essas duas aulas da sexta-feira serão passadas para da segunda serão passadas para a tarde. Vocês terão a folga de manhã nas aulas do professor, né? E à tarde vocês assistirão às aulas. Eu vou colocar no grupo hoje os horários direitinho, né? Os horários das aulas, de tantas horas a tantas horas, né? E eu gostaria que todos participassem, tá? Porque é uma forma de vocês não ficarem sem as aulas de biologia. Outra coisa, talvez ainda, quando vocês receberem o boletim, não terão as notas de biologia, mas assim que o professor me enviar, né, a gente imprime o outro, né, para que vocês tenham acesso a essas notas de biologia. Gostaria que tivesse uma participação maciça. E outra coisa, aproveitando assim, né, o momento, eu estou tendo muitas reclamações do terceiro ano em relação à participação das aulas. O pessoal é muito sério, vocês estão no último ano. Tem aluno que não está fazendo, nem fez a prova de recuperação, né, Kennedy?
Sim, teve gente que E não eu fez. acho que não estão muito preocupados aí com as notas. Cuidado com as faltas, tá? As faltas serão inseridas agora no terceiro bimestre, vocês verão a somatória, que tem muita gente com muita falta, tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem uma participação maior, principalmente na participação oral, né? Do professor fazer pergunta. Eu sei que algumas vocês participam mais, e outras não. Então, participem, fiquem atentos aos comunicados, fiquem atentos às aulas, às provas, né? Aproveitando, as avaliativas agora não serão mais à tarde, tá? Teremos 2 semanas de avaliativa, vocês não saberão qual será, né? Então, o professor vai chegar em sala, vai fazer a avaliativa, aí quem perdeu só terá uma chance, né, para refazer. Então, fiquem atentos, serão todas no horário de aula para que não ocorram tantas faltas como nós tivemos em relação às avaliativas. E nem desculpa que foi colocado de última hora, que o professor colocou no grupo, que não era a aula dele. Então, neste quarto bimestre, as avaliativas serão feitas durante a aula do professor, uma aula só, né? São 4 questões e terão que ser enviadas no momento da aula, certinho? Então, fiquem atentos que eu vou colocar no grupo o horário das aulas da segunda-feira. E eu gostaria que vocês devem ter um grupo em comum, né? Que alguém, né, compartilhasse esse comunicado para mim nesse grupo, onde todos, né? Porque às vezes tem aluno que nem olha no grupo aqui de estudo. Então, que faça um favor de colocar. Eu não sei se os professores estão nesse grupo, também peço quem estiver para repassar isso para o restante da turma. Tá? Entendido? Então, hoje vai haver aula de biologia com o professor Emerson, tá? Ele já está sabendo, já está com conteúdo. E hoje, na sexta-feira, aula normal. Somente na segunda que as aulas serão à tarde. Tá bom? Obrigada, bom final de semana. Participem mais das aulas. E qualquer coisa, eu estou aqui. Pode entrar em contato comigo, que vocês precisarem. Tá bom? Desculpa, Kenny, de atrapalhar sua aula. Um abraço. Tchau para Tá, todo mundo. tchau, Nilza. Bom fim de semana. Pessoal, se cuidem aí, viu? Tem gente faltando muita prova mesmo, gente, ó. É uma coisa que tá chato, tipo, você aplica para avaliativa, o cara falta. Você tem que fazer outra avaliativa. Você aplica a prova mensal, o cara falta. Tem que fazer outra prova. Aí o cara, não contente, fica de recuperação. Aí ainda falta a prova de recuperação. Pô, eu fico assim, cara, é online a aula, velho. Prova é online. Trabalho tudo online. Bicho, como que tu fica de recuperação, velho? Como que você não faz as provas, cara? Entendeu? Tipo, já tá chato, né? Você pensa bem, já tá chato essas aulas à distância, assim, né? Agora você imagina, você ainda fica de recuperação, deixa de fazer prova, deixa de fazer um monte de coisa, cara, não deixe de fazer nada, só faz. Vamos supor que essa aula hoje, eu vou passar um exercício para vocês mais para casa, né? Mas basicamente eu já não vou nem passar exercício hoje, vou deixar para semana que vem, porque não vai dar tempo da gente terminar a aula de hoje. A aula que vem a gente vai ter que terminar. Então imagina comigo assim, tu vai ter que fazer, por exemplo, terça-feira a gente vai ter aula de matemática, a gente vai terminar esse conteúdo lá. Eu vou passar exercício. Cara, senta e faz, velho. Tem 10 minutos para fazer, senta e faz. Deixa eu até encerrar aqui a gravação, né? Para eu poder